pessoal, já estamos de volta, né? Já descansaram um pouquinho, então vamos lá, vamos bater esse edital, porque eu quero ver a aprovação de vocês. E agora a gente vai falar sobre a seção 4, que é sobre o esporte e lazer, que está lá no artigo 21, que ele diz que o poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidado o esporte e o lazer com diretrizes sociais, tá, pessoal? No artigo 22, ele diz que a capoeira é reconhecida como desporto da criação nacional nos termos do artigo 273 da Constituição Federal. O parágrafo 1º diz que a atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que o capoeira se manifesta, seja como esporte, como luta, como dança, como música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Também é facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas. Isso é muito bacana de vocês lembrar, porque não é obrigatório. Sim, pessoal, aqui, ao contrário como a gente viu anteriormente, que a gente viu que é obrigatória a disciplina do estudo da população negra, aqui não, aqui a gente fala que o ensino, né, da capoeira, ele é tratado como forma facultativa, então você fica ligadinho aí, porque você pode se confundir nessa parte, quando fala da capoeira, o ensino da capoeira nas escolas, ela pode ser regulamentada de forma facultativa, né? Os estados e os municípios aí eles podem escolher ou não praticar esse tipo de modalidade. Eu creio que aqui no estado da Bahia é uma prática mais recorrente, né, ter essa cultura, mas eu acredito que nem todos os estados gostam de fazer a prática da capoeira e mesmo assim é respeitado, porque é facultativo a sua escolha, tá, pessoal? A gente agora vai falar do capítulo 3, que fala do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. O artigo 23, ele trata desse assunto e ele diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, da forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. A gente sabe, pessoal, que determinado estado tem a sua cultura e a sua religião mais predominante, né? Vamos citar um exemplo aqui no estado da Bahia, a gente vê que o candomblé, né, entre outras práticas religiosas, são usadas com mais frequências do que a gente não vê, né, no estado de Pernambuco. E aqui fala que o direito à liberdade de consciência e de crença, ele deve ser livre, tem que ter o seu livre acesso de todas as modalidades de culto religioso. Então, se você aí não faz parte de uma determinada religião, mas não importa, porque até nossa Constituição respeita, então todos vocês também têm que respeitar, tá? Isso tá lá no artigo 23 e ele fala que é inviolável. Então, guarda isso aí na sua cabecinha, se cair alguma coisa na sua prova dizendo que é permitido, né, tal estado ou tal estado não é permitido fazer a prática de culto religioso, a gente já mata aí que está totalmente errado, porque você tem a liberdade de crença, liberdade de culto religioso, então você pode praticar a religião que assim lhe convier, tá? Agora a gente vai para o artigo 24, que diz que dá o direito à liberdade de consciência e de crença ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana, compreende, tá, pessoal? Foi aquele que eu já falei para vocês, eu vou ler só o artigo aqui, a título de vocês gravar mais nas suas memórias o que eu falei, para quando chegar na hora da prova ali você lembrar. Ele fala aqui no inciso 1º, a prática de cultos, a celebração das religiões relacionada à religiosidade e a fundação e manutenção da iniciativa privada dos lugares reservados para tais fins. A celebração de festividades, cerimônias, de acordo com preceitos das respectivas religiões. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. A gente sabe que muitas religiões, eles possuem, né, instituições beneficentes
E esse artigo diz que a iniciativa privada ela deve, sim, fazer parte e dar aquele incentivo e fazer a manutenção dessa prática, tá, pessoal? O inciso 4, que diz que a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas nas respectivas religiosidades, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. No inciso 5, ele fala sobre a produção e a divulgação de publicidade relacionada ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. A gente vê muito comercial aí de TV, que eles usam como base a cultura africana, né? Como seu esbojo principal, usa a mulher negra, o homem negro, que é para enfatizar essa conduta aí, tá, pessoal? E fazer a divulgação realmente para que consiga atingir mais pessoas. No inciso 5, ele fala sobre a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. No inciso 6, ele fala do acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. No inciso 8, ele fala sobre a comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em fase de atitudes e práticas de intolerância religiosa por meio de comunicação em outros locais. Tá vendo, pessoal? Aí, você que presenciar qualquer prática, né, de intolerância religiosa, em qualquer meio de comunicação, você pode se direcionar até o Ministério Público e fazer sua denúncia e fazer uma abertura de uma ação penal junto lá com o Ministério Público. É muito bacana e quem tiver essa oportunidade de presenciar, não deixe passar batido, né? Saiba que você não está sozinho, o poder público está aí para lhe auxiliar nessa investigação e nesse procedimento aí. Tá, pessoal? No artigo 25, ele fala que é assegurada a assistência jurídica aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos a penas privativas de liberdade. Tá? No artigo 26, fala que o poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas, a descriminalização dos seus seguidores, especificamente com o objetivo D, né? Aí traz os incisos, né? O inciso primeiro, ele fala que é a intuito de coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de produções e imagens ou abordagem que expõe a pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. No inciso 2, ele fala de inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artísticos e culturais, os mananciais, a flora, o sítio arqueológico vinculado às religiões de matrizes africanas. No inciso terceiro, ele fala que o poder público ele deverá assegurar a participação proporcional dos representantes das religiões de matrizes africanas aos lados de representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outra instância de deliberação vinculada ao poder público. Então, o que é que você pode perceber, pessoal? Que o poder público, ele sempre detém a competência de fazer com que o combate à intolerância e à discriminação esteja presente e seja efetivo, né? Por mais que você, como cidadão, possa fazer a sua parte, o poder público ele tem que estar em constante fiscalização e sempre observando aonde qual estado, em qual local tem que ter as suas prioridades e sempre fazer os meios para coibir qualquer utilização de discriminação racial. A gente vê que realmente isso é competência do poder público, mas você aí, como cidadão, também pode fazer a sua parte, tá, pessoal? Agora, vamos falar do capítulo 4, que é do acesso à terra e à moradia
adequada, né? Que fala lá no artigo 27 que todas as pessoas têm que ter o acesso à terra. E no artigo 24 ele diz que o poder público, novamente, né? O poder público, ele elaborar e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Lá no artigo 28, diz que é para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo do poder público, e o poder público ele promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. É que muitas pessoas que têm assim, que têm acesso à terra, que têm acesso, que são agricultores e tudo mais, o poder público ele faz financiamento para que essas pessoas possuam sua determinada terra, sua moradia ali para seu acesso à terra ali para construir, para plantar e tudo, tá, pessoal? No artigo 29, ele fala que serão assegurados à população negra assistência técnico rural, a simplificação de acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logísticas para a comercialização da produção. Tá, pessoal? No artigo 30, ele fala que o poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. A gente aqui do artigo 30, ele fala especificamente agora do negro, né? Que a gente vê que toda lei, ela sempre vai, mas ela sempre volta, né? Que é uma lei que regulamenta realmente, né? Os direitos e o acesso aos negros. No artigo 31, a gente fala que os remanescentes da comunidade dos quilombos que estejam ocupados suas terras e reconhecida a propriedade definitiva, devem o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Esse artigo 31, eu como advogada eu entendo, né, que é a parte de emitir os títulos respectivos, que realmente a lei do Estatuto de Acesso à Moradia, na parte que é de acesso à moradia, acesso à terra e a moradia adequada, que especificamente no acesso à terra, ele trouxe, né, essa regulamentação que todo pessoal que possui, que está ocupando quilombos, ele tem que ter o direito a ter sua terra reconhecida. Foi uma conquista, né, que todos os pessoais dos quilombolas teve, porque muitas pessoas tentavam invadir suas terras. Muitas vezes os estados, o município, tentavam eles mesmos tomar essa terra dos quilombolas, e isso aí foi um avanço muito grande. E o estado ele tem o dever de emitir, tá, pessoal? No artigo 32, diz que o Poder Executivo Federal elaborar e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Então, as comunidades quilombolas têm que ser, né, as suas tradições ambientais nas suas comunidades tem que ser respeitada pelo poder público, tá, pessoal? No artigo 33, fala que para fins de políticas agrícolas especiais e diferenciadas da assistência, técnicas e linhas especiais de financiamento públicos destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestruturas. O que é que diz? Que diz que a política... Esse aqui é um artigo mais um pouquinho complicado, mas eu vou ler de novo para vocês, para a gente entender, que ele diz que para fins de política agrícola, né, os remanescentes das comunidades quilombolas receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado. Então, quem faz parte aí das comunidades quilombolas, né, tem esse cuidado, né, esse tratamento diferenciado, e tem todo o financiamento público e uma infraestrutura para eles poderem crescer e ali proferir, começar a plantar e assim fazer com que suas terras sejam terras produtivas e possam aí produzir tenha muito a contribuir com toda a comunidade, todo o estado também, tá, pessoal? No artigo 34, diz que os remanescentes das comunidades dos quilombos
se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nestas e em outras leis para a promoção de igualdade ética. A gente vê que o Estado, né, e o poder público, né, a União e o poder público tem um cuidado muito grande, né, em relação aos quilombolas, e foi a partir dessa lei que os quilombos começaram a ter uma liberdade melhor para poder construir fazer morada ali nas suas terras e com isso fazer o seu trabalho valer a pena, tá, pessoal? Agora na seção 2 a gente vai falar sobre a moradia, né, que eles falam que também tem direito também do acesso à terra e também do direito à moradia. No artigo 35, ele fala que o poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra, que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas, subutilizadas, degradadas ou em processo de degradação, a fim de reintegrá-las a dinâmicas urbanas e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida, tá, pessoal? No parágrafo único, ele diz lá que o direito à moradia tem o acesso ao direito à moradia adequada, tá, pessoal? Para fins desta lei, incluirão não apenas o provimento habitacional, mas também garantir a infraestrutura urbana, aos equipamentos comunitários associados, a função habitacional, ter como assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma e a regularização fundiária da habitação da área urbana. Isso é, pessoal, dever do poder público, tá? A gente fica até um pouquinho meio confuso, que na prática a gente não vê muito, né? Mas aqui o que importa para nossa prova é o que está aqui na lei, então é isso que acontece, tá, pessoal? No artigo 36, diz que os programas e projetos e outras ações governamentais realizados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social, que é regulada, tem uma lei específica, que é a Lei 11.124, de 16 de junho de 2005, diz que deverá considerar as peculiaridades sociais, econômicos e culturais da população negra. No parágrafo único, ele diz que os estados, o Distrito Federal e os municípios estipularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra na composição dos conselhos, constituindo para fins de aplicação de fundo de habitação de interesse social, tá, pessoal? No artigo 37, diz que os agentes financeiros, públicos e privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. Hoje a gente vê que tem muitos financiamentos aí, um deles muito conhecido é o financiamento da Caixa, e esse artigo traz, né, essa ressalva aí que os agentes financeiros, públicos ou privados, né, também pode ser as instituições privadas, promoverá ações para viabilizar o acesso da população aos financiamentos habitacionais, tá, pessoal? Isso aí. Agora a gente vai falar da parte do capítulo 5, que é do trabalho, que é o artigo 38, que diz que a implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público. A gente vê aí que o poder público está presente em quase todos os artigos, em quase todas as etapas aí que foi constituída essa lei, e é extremamente importante, tá, pessoal? A gente vê que no inciso 1º diz que o instituído nesse estatuto, inciso 2º a gente vê, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial de 1965, a gente vê que é responsabilidade do poder público fazer essa inclusão, fazer essa implementação, né, de políticas públicas voltada para a inclusão. No inciso 3º, fala sobre os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção de número 111 de 1958 da Organização Internacional do Trabalho, que é conhecido como a OIT, né? Acho que vocês já ouviram muito falar, né? Que trata sobre a discriminação do emprego e na profissão, tá, pessoal? No inciso
4, ele diz que os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional, tá, pessoal? No artigo 39, ele fala sobre o poder público promoverá ações que assegurarem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção de igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. Então, aqui a gente pode perceber que é competência do poder público fazer essa promoção de igualdade para dar oportunidade à população negra para se inserir no mercado de trabalho e também, né, fazer medida de implementação para que as empresas e as organizações privadas façam com que isso se efetive na realidade, né, dando oportunidade aos jovens que são negros. No parágrafo 1º, diz que a igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda voltados para a população negra. No parágrafo 2º, ele fala que as ações visando a promoção e igualdade de oportunidade na esfera da administrativa pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica em os seus regulamentos. No parágrafo 3º, ele diz que o poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoções de iguais medidas pelo setor privado. No parágrafo 4º, ele diz que as ações de que trata o caput desse artigo seguirão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. No parágrafo 5º, ele diz que será assegurado o acesso ao critério para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para as mulheres negras. Aqui eles tratam, né, do acesso ao crédito da produção rural, tanto urbana e também as ações afirmativas para as mulheres negras. No parágrafo 6º, ele fala que o poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. No parágrafo 7º, ele fala que o poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contém como alto índice de ocupação por trabalhos negros de baixa escolaridade. A gente vê, né, que o legislador teve ali um cuidado, né, aqui, em identificar as pessoas que têm aquele acesso em uma escolaridade e aquelas que não. Então, desse maneira, promover, né, políticas públicas para que a qualificação profissional no setor da economia suba, dando ocupação aos trabalhadores negros, tá, pessoal? No artigo 40, ele diz que o Conselho de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, né, formulará políticas de programas e objetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação dos recursos para o seu financiamento. Agora vamos para o artigo 41, ele diz que as ações de empregos e rendas promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas de programa de geração de renda contemplarão estímulos e promoção dos empresários negros. No parágrafo único, ele diz que o poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades que retratem a cultura e os usos e os costumes da população negra. No artigo 42, ele diz que é o Poder Executivo Federal, poderá, tá, pessoal? Então, se cair na sua prova que o poder público deverá, não está correto. Não está correto, vai estar incorreta a questão. Então, aqui a gente fala que o poder público deverá, né, implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinado à ampliação à participação de negro, buscando reduzir a estrutura da distribuição étnico-nacional, quando for o caso estadual, observado os dados geográficos oficiais, tá, pessoal?
E é isso aí. Vamos dar aquela pausinha, né, para terminar esse bloco. E já já a gente volta pra gente dar continuidade, tá, pessoal? Então toma aquele cafezinho que eu vou tomar o meu cafezinho aqui e já já a gente volta.